Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Esse vídeo vai tratar da continuidade da Lei 8625, seção 5 das Procuradorias de Justiça. Na sequência, vamos falar das Promotorias de Justiça, que são as duas carreiras básicas de membros do Ministério Público, não me refiro a servidores, refiro-me a membros de carreira. A gente costuma chamar carreiras de Estado, juízes, promotores, defensores, auditores de Secretaria de Fazenda, auditores da Receita Federal, são membros de Estado, certo? Eu trouxe um lembrete aqui que é do artigo 6, que é para a gente lembrar de onde vem essa seção que a gente vai falar agora. E é o seguinte, no artigo 6, estava lá já disposto, estava no dispositivo, são também órgãos de administração do Ministério Público, ou seja, já não são órgãos de administração superior. Se você lembrar bem, a gente viu que quais são os órgãos da administração superior? A Procuradoria-Geral de Justiça, ou o Procurador-Geral de Justiça, a Corregedoria, o Conselho Superior do Ministério Público e o Colégio de Procuradores. Esses 4 são órgãos da administração superior. Porém, nós temos órgãos da administração, simplesmente a administração não superior, do MP, que são, 1, as Procuradorias de Justiça e 2, as Promotorias de Justiça. Lembrando que, falando na lei complementar, a gente vai detalhar isso bem. Eu já estou olhando ela, já estou estudando ela, e o sujeito, quando presta concurso para o Ministério Público, ele entra na carreira como promotor substituto, e daí ele tem que ir subindo de entrâncias até o momento em que ele sobe a procurador, e aí ele vai atuar em causas de segunda instância, em tribunais, no caso do MP do Rio de Janeiro, no Tribunal de Justiça, aquele que fica lá no centro do Rio, no Castelo, enfim, ou em outro prédio qualquer que pertença à organização do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele vai atuar em causas de segunda instância, em causas recursais. No processo judicial, civil ou penal, há sempre a possibilidade de recurso, de recorrer a um órgão colegiado, que no caso é o tribunal. Então, o tribunal é subdividido em turmas, criminais, penais e de outras áreas do direito, e que vão julgar ou vão manter a decisão do juiz de vara, de primeira instância, a qual está sendo recorrida, ou vão reformá-la, o que para um juiz de primeira instância não é nada legal ter sua sentença reformada, mas isso é um detalhe só que eu estou falando aqui en passant. Então, vamos lá, na seção 5, a gente fala das Procuradorias de Justiça. Então, no artigo 19, vamos direto, as Procuradorias de Justiça são órgãos de administração do MP, com cargos de Procurador de Justiça e serviços auxiliares necessários ao desempenho das funções que lhe forem cometidas pela lei orgânica. Então, serviços auxiliares são técnicos, são analistas, são servidores extra-quadro, assessores, funções de confiança, cargos de confiança, cargos em comissão, tudo isso para fazer funcionar essa máquina, essa engrenagem do Ministério Público do Rio de Janeiro. Não tem muito o que comentar. No parágrafo 1º, é obrigatória a presença de procurador de justiça nas sessões de julgamento dos processos da respectiva Procuradoria de Justiça. É uma coisa óbvia, vai haver uma sessão de julgamento de processos da Procuradoria, é necessário a presença de procurador de justiça, pelo menos um, podendo ser mais de um, a depender da causa, do que está em questão. Pode ser uma coisa muito importante ter mais de um. No parágrafo 2º, os procuradores de justiça exercerão inspeção permanente dos serviços dos promotores de justiça nos autos em que oficiem, remetendo seus relatórios à Corregedoria Geral do Ministério Público. Ou seja, como na carreira
administrativamente falando e até funcionalmente falando, os procuradores são mais antigos, né, têm mais experiência, então existe uma certa hierarquia, embora exista a independência funcional dos membros, eles têm essa incumbência, os procuradores, de exercer a inspeção permanente, contínua, dos serviços dos promotores, nos autos em que oficiem, né, remetendo seus relatórios à Corregedoria Geral do MP. Nós já falamos da Corregedoria, que é um órgão de inspeção, de correção, inspeção, correição, né, de fiscalização da atuação dos membros. Então, de tempos em tempos, os procuradores vão emitir relatórios a respeito do trabalho, de como esses promotores, né, que estão um pouco abaixo na carreira, estão atuando. No artigo 20, os procuradores de justiça das procuradorias de justiça civis e criminais, que oficiem junto ao mesmo tribunal, reunir-se-ão para fixar orientações jurídicas sem caráter vinculativo, encaminhando-as ao Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do MP. Então, o que o artigo 20 quer dizer? De tempos em tempos, os procuradores, tanto da área civil quanto da área criminal, que oficiem no mesmo tribunal, eles vão se reunir, vão fixar orientações técnicas, funcionais, de toda sorte, né? Sem caráter vinculativo, tá? Eles vão sugerir orientações e encaminhá-las ao PGJ, que vai acatá-las ou não, vai depender da discricionariedade dele, né? Discricionariedade, da prerrogativa que ele tem de decidir se uma coisa é oportuna e conveniente ou não. Isso fala-se muito em direito administrativo, tá? Vinculação e discricionariedade. Não se preocupe que nós vamos falar sobre isso em direito administrativo. No artigo 21, a divisão interna dos serviços das procuradorias de justiça sujeitar-se-á a critérios objetivos definidos pelo Colégio de Procuradores. O Colégio de Procuradores é formado por todos os procuradores. E a divisão interna dos serviços está sujeita a critérios definidos por eles, pelo Colégio de Procuradores, que visem a distribuição equitativa dos processos por sorteio, observadas para esse efeito as regras de proporcionalidade, especialmente a alternância fixada em função da natureza, volume e espécie dos feitos. O que é isso? Distribuição equitativa dos processos por sorteio. Nós temos trocentas mil causas por mês, ou por semana, ou por dia, né, que chegam ao Ministério Público e também chegam lá ao Poder Judiciário, né? Então, a polícia está investigando, a polícia em geral do Estado do Rio está investigando uma série de crimes, e são vários policiais em várias comitivas, trabalhando em crimes diferentes, ligados à lavagem de dinheiro, a tráfico de drogas, a prostituição, abuso de menores, a coisas ligadas à família, violência contra a mulher, etc. São muitas e muitas demandas. Então, cada procurador, dentro do seu quadrado, se ele é da área criminal, ele vai pegar causas criminais para promover, né, a causa, para fazer a acusação, e se ele for da área civil, vai pegar também feitos cíveis para atuar. Só que a distribuição desses processos não é assim, o procurador não chega lá na repartição onde ele trabalha, no gabinete dele, eu quero esse processo aqui, eu quero esse outro. Não. Para manter a impessoalidade, esses feitos são distribuídos por sorteio, certo? De maneira aleatória, para evitar justamente que um procurador, por exemplo, vá lá e pesque, né, de propósito, por exemplo, uma causa que esteja relacionada a alguém de quem ele não gosta, ou alguém de quem ele gosta, para favorecê-lo. Então, o judiciário está submetido ao mesmo procedimento de sorteio, para que um juiz não possa ir lá escolher uma causa de alguém que ele conhece para julgar favoravelmente, né, de maneira ilegal, né, no caso, imparcial, parcial e pessoal. Então, para evitar isso, para cumprir o princípio da impessoalidade, que é um princípio constitucional, que está lá no artigo 37 da administração pública, e vale para todos os poderes,
A distribuição dos processos é feita por sorteio, certo? Observados para esse efeito as regras de proporcionalidade. O que é isso? Não pode distribuir 10 processos para um procurador e 3 para outro, e um outro não pega nenhum, e um outro pega 17, uma coisa completamente desproporcional. Um vai ficar com muito trabalho, o outro vai ficar com mais ou menos trabalho, o outro vai ficar sem trabalho. Não. Se tem 15 processos e 3 procuradores, isso, né? Como exemplo, mais ou menos cada um vai pegar 5. Não precisa ser exato, um pode pegar 6, outro pegar 4, mas tem que ter um equilíbrio na distribuição dos processos, até para manter o serviço funcionando de maneira célere, de maneira eficiente, né? Para que o órgão atinja o objetivo final. O objetivo fim do Ministério Público é zelar pela lei. E se isso for feito de maneira desorganizada, com um procurador pegando muitos processos, outro pegando poucos e um pegando mais ou menos, a tendência é que isso vire uma bagunça, que o que pegou muito não vai conseguir concluir tudo a tempo, vai perder prazo, e o que pegou pouco vai ficar ocioso. Então, isso é um mau uso da máquina pública e dos membros da organização. Daí vem o dispositivo, o que reza esse dispositivo 21. Tá? Especialmente a alternância fixada em função da natureza, volume e espécie dos feitos. Também. É de se evitar que vários feitos da mesma natureza sejam dirigidos ao mesmo procurador. É melhor que... Eu tenho 10 feitos de uma natureza, combate ao tráfico de drogas, entendeu? Se eu tenho 10, é melhor que fique 3 com um, 3 com outro e 4 com outro, se eu tiver 3 procuradores, para manter essa alternância, para não ficar um procurador, por exemplo, com todos os feitos de uma determinada seara do direito criminal ou civil, e um outro tratando só de meio ambiente, e um outro só tratando de trabalho escravo, ou outros crimes que incumbem ao Ministério Público investigar, fazer as diligências e, eventualmente, promover a causa e acusar, né? Com vistas a punir, com vistas a convencer o juiz a punir essas pessoas envolvidas naquele determinado crime. No artigo 22, a Procuradoria craseado, tá? A Procuradoria de Justiça compete, na forma de lei orgânica, que é a Lei Complementar 106, dentre outras atribuições, escolher o procurador de justiça responsável pelos serviços administrativos da Procuradoria, esse é o inciso 1. Inciso 2, propor ao Procurador-Geral de Justiça a escala de férias de seus integrantes. Parece bobagem isso, mas essa questão de férias ela é complicada, porque não pode, por exemplo, um número grande, expressivo de procuradores entrar de férias ao mesmo tempo. Vai ficar faltando gente para fazer o serviço. Então, existe uma escala de férias e você tem que avisar com antecedência qual é o período que você pretende tirar o teu recesso. Muitos não tiram os 30 dias ou os 60, tiram 15 para deixar para tirar mais 15 no final do ano. Então, tudo isso precisa ser organizado. Então, incumbe, né, a Procuradoria de Justiça, compete a ela, propor ao Procurador-Geral de Justiça a escala de férias de seus integrantes, com vistas a manter o serviço funcionando. É aquilo que eu falei também, que é muito comum no direito administrativo, que é a continuidade dos serviços públicos. Os serviços não podem ser interrompidos, ou não pode ter a sua execução prejudicada. E numa decisão errada com relação a férias de integrantes, pode-se cometer um erro e, de repente, num momento importante, com muitos feitos para lidar com eles, né, para lidar com, de repente, 2/3 dos procuradores estão de férias e só 1/3 está em atividade. Isso vai prejudicar o serviço da Procuradoria e, em última análise, o serviço do Ministério Público do Rio de Janeiro. E no inciso 3, para finalizar essa sessão, solicitar ao Procurador-Geral de Justiça, em caso de licença de Procurador de Justiça, há vários tipos de licenças, isso está lá na Lei Complementar 106, que será vista em breve,
né? Solicitar ao Procurador-Geral de Justiça, em caso de licença de Procurador de Justiça ou afastamento de suas funções junto à Procuradoria de Justiça, que convoque promotor de justiça da mais elevada entrância ou categoria para substituí-lo. Tem a ver também com o que eu falei ainda agora. O camarada vai entrar com uma licença saúde, com uma licença para curso, né? Como nós falamos ainda agora, no exterior ou no Brasil, para aperfeiçoar suas funções, aprender mais sobre a função que ele exerce. São só 2 exemplos, existem vários. Ou uma licença paternidade, qualquer tipo de licença, então incumbe, né, a Procuradoria de Justiça, né, solicitar ao Procurador-Geral de Justiça, em caso de licença de procurador, um substituto para ele, para substituí-lo nas suas funções, sempre com vistas a manter a eficiência, a celeridade e a eficácia do serviço do Ministério Público, certo? Eu vou passar para a sessão 6, mas vou fazer em um outro vídeo, para manter esse vídeo nessa faixa aí de 16 minutos. Estou fazendo esse esforço aí para reduzir o tamanho desses vídeos. Então, na sequência, vamos ver a sessão 6, que trata das promotorias de justiça, correto? Então, a gente se vê já já. Só eu encerrar aqui essa transmissão e partir para a próxima.